Opa, e aí pessoal, como é que vocês estão? Cara, hoje a gente vai falar do grande Gohan Ultimate / Gohan Místico, a transformação / forma do Gohan, que pra mim é uma das melhores formas até hoje do Gohan. E pois é, cara, todo mundo sabe que essa forma do Gohan é polêmica, eu não considerava uma transformação, na verdade pra mim ainda não é uma transformação, só que o Super empurrou pra gente que é uma transformação, o Super forçou a gente a chamar de transformação, porque no próprio Dragon Ball Super, a forma Ultimate do Gohan é sim uma transformação. E de uma vez por todas eu vou deixar aqui no começo do vídeo uma breve explicação sobre como funciona a forma Ultimate, porque até hoje tem gente que não entende. Basicamente, a forma Ultimate permite que o Gohan use todo o seu poder sem a necessidade de se transformar em um Super Saiyajin, tanto o Super Saiyajin 1 quanto o Super Saiyajin 2 ou 3 e assim por diante. O Gohan não precisa se transformar para atingir grandes níveis de poder. Ou seja, para atingir o nível de um Super Saiyajin 3, que é basicamente o que acontece na luta contra o Super Buu, o Gohan simplesmente eleva o seu Ki e o seu poder chega até o limite dele, que no momento ali era aquele nível um pouco acima, ou muito acima, eu não sei, o que vocês acham? O Gohan Ultimate era tão forte assim, tão mais forte que o Gohan Super Saiyajin 3? Deixa aí nos comentários. Ele não precisava se transformar em Super Saiyajin para atingir esse nível de Super Saiyajin 3. Então o Goku tinha aquele desgaste absurdo para atingir aquele nível de poder, e o Gohan também tinha o potencial para atingir aquele nível de poder, mas a forma de chegar até ele era diferente. O Gohan simplesmente elevava o seu Ki, e o Ki dele ia até o limite, que naquele momento era o de um Super Saiyajin 3. A vantagem disso é que o Gohan não tinha o ônus da transformação, que era o desgaste físico e o desgaste de energia, então ele conseguia manter aquele nível de poder por muito mais tempo. Não significa que o poder dele fosse ilimitado ou algo do tipo, e nem mesmo que ele não se cansasse na luta. A gente vê que ele se cansa na luta contra o Super Buu. Ele tem um desgaste físico, só que demora muito mais para esse desgaste chegar do que o Goku usando o Super Saiyajin 3, que em pouquíssimo tempo já fica completamente esgotado. Então essa era a vantagem do Gohan Ultimate. E muita gente ainda se pergunta, se o Gohan não precisava mais usar transformações, como ele ia ficar mais forte sendo um Saiyajin? Ele precisa se transformar em Super Saiyajin para aumentar o nível de poder, né? Então ele teria que se transformar em Super Saiyajin 4 para aumentar o nível de poder então? E a verdade é que não. Os Saiyajins nunca precisaram de transformações para serem mais poderosos. E se transformar em Super Saiyajin também não quer dizer que aquele Saiyajin é muito poderoso. Na verdade, a transformação em Super Saiyajin nada mais é que um multiplicador, ela só multiplica a força do usuário. Então o Saiyajin já precisa ser forte para que aquela transformação deixe ele ainda mais forte. O que eu quero dizer com isso é que o Saiyajin precisa treinar a sua forma base para que a transformação faça algum efeito de fato, para que não seja simplesmente uma transformação fraca. É só a gente pegar o Bardock como exemplo, ele tinha aproximadamente 10.000 de poder de luta. Se ele se transformasse em Super Saiyajin naquela luta contra o Freeza, ele simplesmente não conseguiria vencer o Freeza mesmo assim. O Freeza tinha 530.000 de poder de luta e o Bardock ia ficar com 500.000, então ele ainda não conseguiria vencer o Freeza. Então não importa se o Bardock tivesse Super Saiyajin 1, 2 ou 3, até em Super Saiyajin 3 ele não conseguiria vencer o Freeza na sua forma final. Ou seja, se o Gohan precisasse ficar mais forte na forma Ultimate, ele simplesmente precisaria treinar. Era só treinar que naturalmente o poder dele iria aumentar sem precisar de um multiplicador. Porque na forma Ultimate, pelo menos em Dragon Ball Z, é como se o Gohan fosse um terráqueo. Vamos usar esse exemplo, porque o Kuririn, Tenshinhan e Yantia conseguem ir do mínimo de poder até o máximo de poder sem precisar de nenhuma transformação. E o Gohan Ultimate é basicamente a mesma coisa, ele descarta a necessidade de transformações e o corpo dele consegue alcançar o potencial que ele conseguiria alcançar usando as transformações de Super Saiyajin. Então, consequentemente, se ele continuasse treinando, chegaria um momento em que o Gohan Ultimate teria o nível de um Super Saiyajin 4, ou de um Super Saiyajin Deus, ou de um Super Saiyajin Blue, que é basicamente o que acontece em Dragon Ball Super. E é por isso que pra mim não faz o menor sentido em Dragon Ball Super colocarem o Gohan Ultimate como uma transformação, porque é uma forma que não precisa de transformação, simplesmente é a forma base do Gohan, cara, é isso, é o poder dele desbloqueado. Inclusive naquela cena do renascimento de Freeza, onde o Gohan se transforma em Super Saiyajin porque o corpo dele tá sem condição, ele não consegue passar o nível de um Super Saiyajin basicamente, não faz o menor sentido, porque o Super Saiyajin e o Super Saiyajin 2 causam um desgaste muito maior pro corpo dele naquele momento, o que também não faz sentido, porque o Gohan tem o Super Saiyajin Full Power, então pra mim não faz sentido o Super Saiyajin 1 causar algum desgaste físico que seja no Gohan. Super Saiyajin 2 dá pra entender, realmente é uma forma que ele não aperfeiçoou tanto assim,
mas o Super Saiyajin 1 não faz sentido, e mesmo assim era simplesmente mais fácil ele usar a forma Ultimate, que ele conseguiria atingir o mesmo nível de poder sem o desgaste da transformação, porque a forma Ultimate não deveria ser uma transformação. Eu vou repetir isso várias vezes, porque não faz sentido essa forma ser uma transformação. E a forma Beast, se for atrelada à forma Ultimate, se for uma evolução, um upgrade, é pior ainda, porque o Gohan queria lutar como um humano. Tudo bem que a forma Ultimate foi dada a ele, né, por um deus, por um Kaioshin. Só que o Gohan queria lutar sem se transformar em Super Saiyajin, basicamente. Era meio que um desejo dele, ele queria seguir um caminho diferente. Só que a forma Beast é completamente o oposto do que ele queria, porque é uma forma mais bizarra ainda que o Super Saiyajin. Cabelos brancos, olhos vermelhos, aquela cara dele, tipo, cara, é bizarro. A forma Beast realmente é mais bizarra do que as transformações de Super Saiyajin. Então, pra mim, não combina com o Gohan de antigamente e com o discurso dele de querer seguir uma forma distante ali, diferente do caminho do Goku e do Vegeta, que é o caminho dos Saiyajins. O Gohan queria evoluir ou lutar como um terráqueo. Então realmente não faz muito sentido. E é isso que torna o Gohan Ultimate tão confuso. Em Dragon Ball Z ele é uma coisa, em Dragon Ball Super ele é outra coisa, e aí muda também porque tem uma evolução. Era pra ser a forma Ultimate do Gohan, onde o poder dele ia escalar e ele ia continuar com a mesma forma, só que aí meteram uma transformação nova, sendo que pra mim não faz o menor sentido, ele não precisava daquela transformação. Ele poderia sim ficar com raiva e aumentar o seu nível de poder, mesmo estando na forma Ultimate, sem se transformar. Porque a forma Ultimate agora se tornou algo completamente inútil. Não faz mais sentido o Gohan usar ela, sabe? Porque ela veio justamente para suprir a necessidade de se transformar em Super Saiyajin. Só que agora o Gohan vai ter que usar a forma Beast, ou seja, Ultimate foi pro saco. E eu sei que muita gente gosta do Gohan Beast, só que pra mim realmente era uma forma que não precisava existir. É uma transformação que não faz sentido existir. Mas enfim, eu gostaria de saber de vocês aí, qual é a opinião de vocês sobre o Gohan Ultimate? Vocês acham que é uma transformação barra forma legal? Vocês gostariam de ver uma explicação no anime sobre a forma Ultimate? Porque até hoje tá meio em aberto, a gente não sabe exatamente como ela funciona, se ela pode evoluir, que no caso seria a forma Beast. A gente não sabe até onde a forma Ultimate pode chegar, se ela realmente não tem limite de poder, se o Gohan pode ir evoluindo com essa forma até não der mais, até o corpo dele chegar no limite, não sei. Tem limite pro corpo do Gohan? Não dá pra saber, cara. Só que eu acho que a gente nunca vai saber porque é Dragon Ball Super. A gente tem que rezar muito para que o Gohan Beast tenha alguma explicação, porque sinceramente eu acho que a história vai continuar e a gente não vai ter explicação nenhuma sobre o Gohan Beast. Fica aí nas mãos do Toyotaro para ver se ele consegue fazer algo interessante com essa transformação. Mas é isso, eu vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, a gente se vê no próximo vídeo, tamo junto e falou!